Saiu o tão sonhado edital de 2024, concurso do TCE, e a banca é Sebrasp, que já estava confirmada. Então, na aula de hoje eu vou analisar os principais itens do edital de correção, vou mostrar para vocês um modelo sobre a banca Sebrasp, te ensinar como funciona também a banca Sebrasp, para você que vai se preparar aí para o TCE unificado. Bora comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Português Sucesso. Toda semana com um vídeo novo para vocês. E, claro, saiu o edital do TCE unificado, eu não deixaria de estar aqui, correr para cá, para ajudar você a se preparar para esse concurso. A banca é Sebrasp, uma banca super temida dos concurseiros, mas também é uma banca que entrega aquilo que promete, entrega uma correção eficiente, entrega uma cobrança alta para os candidatos, desconta tudo e mais um pouco que for possível. É uma banca super valorizada, é uma banca que vem e mostra para que veio, né? Então, o nível de exigência realmente é elevado, mas você tá aqui comigo, pode relaxar, pode ficar tranquilo, porque eu vou te ajudar a entender esse edital, entender o que a banca quer de você e como ela vai avaliar a sua redação, tá? Por isso é muito importante você já deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui em mim. Eu não tenho turma, tá? Para esse concurso do TCE. Eu tenho duas opções para vocês, além dos vídeos. Eu tenho um curso sobre a banca Sebrasp, e é para você aprender a escrever do zero. Se você não tem nenhuma prática, primeiro, segundo concurso seu que cai em redação, você praticamente não sabe nada de redação, então é realmente do zero ao avançado, mas é para você que tá no começo, ok? Tem 15 correções, o link tá aqui embaixo. E eu também tenho curso específico, mentoria, acompanhamento, correção por áudio, que você vai acessar um WhatsApp que tem aqui embaixo, em que eu corrijo a sua redação. É bem legal porque eu corrijo a sua redação, te faço indicações, então é um momento eu e você, tá? Fica ali registrado, você tem esse acesso, então eu faço esse acompanhamento para quem vai fazer TCE, tem banco de temas, etc. E agora eu vou espelhar a minha tela pra gente, vou ficar aqui, vou ficar no cantinho, pra gente conversar um pouquinho sobre esse concurso, tá? Quando a gente fala do concurso do TCE, a gente tem que olhar que as inscrições vão do dia 4/6 até o dia 18/7. Então, a gente tem mais de um mês aí só de inscrição, tá? E a prova é só lá no dia 22 de agosto. Eu já te aconselho começar suas correções comigo ou com qualquer outro professor, mas começar a sua correção, tá? Vai fazer total sentido para você, você precisa desse preparo. Vamos entender o que traz lá dentro do edital. Tudo que tá aqui é sobre o edital, tá? Primeiramente, tem prova objetiva e tem prova discursiva, que é a que mais nos interessa aqui. Ela é eliminatória e classificatória para os cargos de analista judiciário. Só cai redação no cargo de analista judiciário, tá? Então, esse é o nosso foco aqui nesse vídeo, que é o foco de redação. Se você não vai fazer redação, pode sair desse vídeo, porque aqui é para a redação de analista judiciário do Sebrasp. O que o edital diz sobre a prova discursiva, tá? A prova discursiva valerá 50 pontos, muito ponto para você passar, e consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre tema relacionado a conhecimento específico do cargo, que é analista judiciário. Eu, inclusive, juntei já todos os temas de analista judiciário dos últimos anos que a Sebrasp aplicou, para que você tenha tudo isso num local só e possa treinar, tá? Então, já tem um banco de temas que a gente vai treinar, que é justamente junto aí com os temas da Sebrasp, que já foram aplicados. Lá nos acompanhamentos e no item de nota, que é dividir esses 50 pontos da sua redação, né? Porque são 50 pontos, tá? São 5 itens, 4 na verdade, né? Porque o outro é 0. 4 itens pra gente trabalhar aqui. Primeiro, a apresentação e estrutura textual, né? Que é o desenvolvimento do tema, tá? Totalizará a nota relativa ao domínio do conteúdo, né? Cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50 pontos. Domínio da modalidade escrita, então, avaliação do domínio e número de erros.
do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, como grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, você escolher corretamente, escolher bem aqueles vocabulários, aquelas palavras, não ter marca de olaridade, e desconsideração de fragmentos. Qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido será desconsiderado. Cálculo da nota e nota 0 será atribuída ao texto que obtiver NPD 0, tá? Então, a apresentação e estrutura textual, você já sabe que você precisa seguir os limites estruturais de um texto dissertativo, não é argumentativo, é expositivo, você precisa trazer conhecimento do assunto. Pode ser argumentativo? Pode. Depende da motivação que a gente vai ter. Você sabe que a Sebrasp, se não sabe, vai saber agora, costuma trazer, vou mostrar depois o modelinho, 3 questionamentos, cada um valendo uma quantidade de pontos, tá? Então, você tem 2 situações. Escrever dentro dos limites estruturais do texto e dar a resposta que o Sebrasp espera de você, tá? Caraca, Chay, então é difícil? Não é fácil. Fácil não é, né? Vai exigir de você preparação. Por isso que eu falei, vai exigir de você treino. Pra mim, a coisa mais exigente aqui é você treinar, porque você treinando, você consegue ir entendendo aí, principalmente, os seus erros, tá? Aqui é o que diz exatamente a prova discursiva, tá? Esse aqui é o item do edital, então só para vocês não ficarem em dúvida, né? Chay, como é que você tirou isso, essa ideia? Onde você pegou isso? São os itens do edital, tá? Prova discursiva somente para analista judiciário, valerá 50 pontos, ok? Até 30 linhas a respeito de tema relacionado a conhecimentos específicos, tá bom? Avaliado e pontuado segundo critérios do subitem 9.7. Isso é o que diz o edital, tá? O edital qualquer um pode ler e é muito fácil de entender. Vamos analisar já como a Sebrasp cobra a primeira exposição do tema, né? Vamos pegar um tema aqui. Esse tema aqui foi Sebrasp, foi lá de 2016, mas a danada, 10 anos depois, continua igualzinha, continua cobrando assim, continua trazendo vários subitens, continua trazendo um textinho pequenininho de apoio, tá? Aqui a prova discursiva diz pra gente que, historicamente, instruir os que não sabem, alimentar os famintos e cuidar dos doentes têm sido algumas das missões diárias indicadas aos devotos de diferentes religiões. Em tempos modernos, a essas missões foi acrescentado um novo item, zelar pelo meio ambiente, como revela, por exemplo, uma mensagem escrita pelo Papa Francisco, exortando as sociedades, independentemente de suas crenças, a tomar medidas urgentes para frear as mudanças climáticas. Para o representante máximo do catolicismo, o cuidado da casa comum requer simples gestos cotidianos pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo e manifestamos o amor em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Isso aqui é o que eu tenho, tá? Deixa eu chegar mais pra trás aqui. Isso aqui é o que a gente tem de textinho motivador. Bem pequenininho, fala de religião, fala de meio ambiente, fala que a religião também deve doutrinar o meio ambiente, ok? As pessoas, não só zelar e fazer o bem para o meio ambiente. E aí a gente tem o tema e 3 abordagens. É assim que a Sebrasp se comporta, tá? O tema vem aí com 3 abordagens que são as que a gente vai escrever sobre elas. Primeiro, preservação do ecossistema, ó. Responsabilidade do Estado, da sociedade e de cada cidadão. Então, esse é o tema. Preservação do ecossistema. Responsabilidade do Estado, sociedade e cada cidadão. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos: relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições sanitárias, atitudes individuais que podem reduzir os efeitos da ação humana sobre o planeta, formas de atuação da sociedade para que os governos cumpram compromissos relacionados à preservação ambiental. Chay, são 3 parágrafos, então eu tenho 3 parágrafos para escrever? Não. 4, 5 funcionam, mas eu tenho um roteiro que eu não posso esquecer de abordar. Para mim,
o Sebrasp não se torna tão difícil, é mais o medo. Ele não se torna tão difícil porque eu digo aqui, ó, coisas que você não pode esquecer de falar sobre o meio ambiente na sua redação, né? É diferente do Enem, que deixa você tangenciar. Aqui não, porque você tem itens que não podem faltar. Você tem que falar sobre a preservação das condições sanitárias, ou você tem que falar sobre o individualismo, sobre atitudes individuais. Então, você tem uma ordem daquilo que você argumenta, tá? E é assim que ela aparece. Aqui ela fala dos pontinhos, né, ó. Ah, eu vou dar tantos pontinhos para cada item. Ela vai verificar se ao longo da sua redação você aborda aqueles itens, tá? Então, fica de olho para você não fugir dos itens, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma redação sobre as fake news na sociedade contemporânea, que já foi tema do Sebrasp, e trouxe assim, ó, o tema as fake news na sociedade contemporânea, e trouxe 3 pontos a serem argumentados, debatidos, explorados, expositivos, pode ser dito também. Fatores que impulsionam a disseminação de notícias falsas. Então, ó, fatores, os motivos, por isso que para mim ele tende muito mais a argumentar. Repercussão das fake news e estratégias para combater essa prática. Proposta de intervenção, Chay. Quando eu digo que você tem que saber resolver o problema, tem gente que não consegue entender. E diz pra mim, não tem proposta de intervenção em concurso público. Não tem o item de avaliação de proposta de intervenção no edital. Não tem o item coesão no edital também? Nem por isso vai deixar de ser avaliado. Então a gente cuida com crença de que não tem proposta de intervenção em redação de concurso público, porque tem. Veja o modelo, veja o que foi escrito sobre fake news para a redação Sebrasp, tá? Para você não errar nunca mais. Começa assim, que faltou o parágrafo, tá? Mas começa assim. O tema das fake news nunca esteve tão em evidência na sociedade contemporânea. Contexto. Nesse contexto, é fundamental refletir sobre os fatores que impulsionam o compartilhamento de notícias falsas, as consequências das fake news e as possíveis soluções para coibir a prática. Olha qual é a estrutura do Sebrasp, tá? Opa, que letra feia. Contexto mais as abordagens que estão na prova. As abordagens da prova. Contextualizei. 1, 2, 1. Fatores que impulsionam. 2, as consequências. E 3, as soluções. 1, 2, 3. Tudo que pedia onde? Onde que pedia isso? Aqui. 1, 2, 3. É isso que você tem que fazer na introdução. É isso. Tá? É isso. Passando helicóptero aqui em cima do prédio. Ai, que chique. Hoje eu não vou. Vou deixar pra ir depois que vocês concursar. Agora, o primeiro parágrafo, tá? Vamos lá. Conceito, vai dizer conhecimento. Primeiramente, cita-se o conceito de pós-verdade, caracterizado pelo apelo à emoção e às crenças do leitor, com o intuito de distorcer a realidade, moldar a opinião pública e influenciar atitudes pessoais. Além disso, contextualizei também aqui, né, o que é fake news. Existe o interesse econômico, pois a criação de fake news envolve um grande mercado, em que empresas lucram com a publicidade gerada pelos inúmeros cliques nesses conteúdos que, por serem mais espetaculares que as notícias verdadeiras, produzem mais engajamento nas redes sociais, ou só nas redes. Outro motivo é o comportamento inadequado dos internautas, que, por motivos movidos, tô ruim de leitura hoje, hein? Movidos pelo apelo às emoções e pelo nível de novidades que as fake news geram, compartilham tais conteúdos sem qualquer checagem quanto à sua veracidade. Há ainda
interesses políticos envolvidos na criação e na propagação de fatos inverídicos, os quais têm sido usados para denegrir ou favorecer a imagem dos candidatos. É um parágrafo grande? É um parágrafo grande, mas porque o primeiro foi muito pequenininho, então vai sobrar linha pra gente fazer isso. E você vai perceber que quando a gente vê uma redação manuscrita do Sebrasp, a letra é bem pequenininha, para caber muito mais informação, tá? Fica a dica. Segundo parágrafo de desenvolvimento e o terceiro parágrafo total da redação. É importante destacar também que propagar informações inverídicas acarreta inúmeras consequências danosas à sociedade. Prejuízo à democracia, riscos à saúde pública, incentivo ao preconceito, linchamento por inocentes, entre outras. Um exemplo de como essa prática pode comprometer a lisura de processos eleitorais democráticos é o cenário das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, no qual a intensa divulgação de conteúdos falsos pode ter influenciado a eleição do então presidente Donald Trump. Conforme sugerem estudos, outro exemplo cabal de como elas podem prejudicar a sociedade como um todo é o contexto da pandemia do novo coronavírus, em que uma série de boatos sobre a doença dificultou o enfrentamento do problema. Trouxe dois fatores evidentes aqui, ó, Donald Trump, o coronavírus, tá? Nossa! Bastante helicóptero pousando no prédio hoje. E fala sobre a propagação. Volta lá para aquilo que foi pedido na redação, que era, falar sobre fatores que impulsionam e falar sobre a repercussão. Ela traz dois contextos de repercussão na prática, Donald Trump e coronavírus. Então, você, analista judiciário, vai trazer aqui, lá na sua redação, 2 itens que sejam bem juntinhos aí dessa redação, enquanto causas lá do tema, problemas, consequências, aí o que vai ser pedido, pra gente no dia da prova. E a finalização da redação, aqui, vai trabalhar no seguinte: diante desse cenário, é preciso buscar soluções para coibir a prática das fake news. Solução, intervenção. Isso envolve muita complexidade e requer ações e esforços conjuntos. Uma abordagem importante é a criminalização da criação de fake news e a punição dos envolvidos. Além disso, para mudar o comportamento do internauta, é necessário investir em campanhas midiáticas de educação digital com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância e os meios de verificar a veracidade das notícias. Por fim, é fundamental obrigar as empresas responsáveis pelo Google e pelas redes sociais a desenvolverem suas próprias iniciativas para coibir a disseminação de boatos. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui enquanto estrutura? Olha só, vou até escrever nessa página que é a página do pedido do tema. A gente teve uma introdução que trouxe somente contexto mais os itens a serem debatidos, e depois aqui foi um parágrafo, aqui foi outro e aqui foi outro. Cada parágrafo foi de um assunto que trouxe os aspectos. E é isso que você precisa fazer. Fake news é só um exemplo. Só um exemplo. Beleza? Então você já entendeu. Sua prova tem redação. Eu faço correção. Indico item a item. Falo de língua portuguesa, de adequação vocabular, de tema, tá? E te ajudo. E eu espero muito que essa aula abra um pouquinho aí da sua capacidade de compreensão sobre a redação da Sebrasp. Combinado? Eu te encontro na nossa próxima aula aqui no canal. Um beijo!